Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, continuamos a falar do Salmo 23, o salmo que é símbolo do pastoreio. Na verdade, o pastorear ou o pastor das ovelhas em Israel tem uma simbologia muito grande. O pastor defende a sua ovelha com o seu cajado, o pastor afasta o lobo, afasta o inimigo. O cajado do pastor tem o objetivo de defender as suas ovelhas. Daí porque Jesus se intitulou o bom pastor, porque ele, na verdade, ele era e continua sendo o nosso grande pastor, aquele que nos protege, aquele que dá a própria vida pelas suas ovelhas, que somos nós. Então, o símbolo de pastoreio no Salmo 23 é um símbolo muito evidente e muito importante para todos nós até hoje. Se bem que naquela época de Davi, a simbologia que ele coloca de Deus como seu pastor, não lhe faltando, é muito interessante, porque se você observar, esse salmo, além de ser detentor de uma confiança interior profunda de Davi em Deus, ainda tem um significado profético, porque todos os verbos deste salmo são no futuro. Nós traduzimos, as pessoas traduzem, Senhor meu pastor, nada me falta, quando na verdade o verbo conduz a frase para o futuro. E a veroi lo errissai, Deus é meu pastor, não me faltará, nem agora, nem no futuro. Benote dachá, quer dizer, para as relvas frescas e verdes, ele me fará descansar. Para as águas tranquilas me conduzirá. Veja que todos os verbos são... É como se Davi estivesse imaginando que, apesar da sequidão, da aridez, da ausência de vida no deserto, Deus o conduziria para um verde gramado. E aí ele diz assim, Alimei menuchot inahaleini, para as águas tranquilas me conduzirá. Então ele me levará para a relva mais fresca, para as águas tranquilas ele me conduzirá. Nafshi e choveve, ele diz no original. Nafshi nefesh é alma, nafshi é nefesh sheli, ou minha alma. Para minha alma, nashifi fará. Na verdade, o termo original do hebraico, e choveve, do verbo chuve, é voltar, retornar. Fará minha alma retornar. Então, na verdade, para as águas tranquilas me conduz, fazendo minha alma retornar. Esse é um significado que muita gente não observa, mas quando a gente vai ao texto original, a gente vê perfeitamente que a vida começou com a água. A primeira criação do universo foi a água. Bereshit bara Elohim et hashamayim. No princípio criava Deus as águas. Hashamayim, shamaim. Água e a terra. Então, a água é o princípio da vida. E aí, Davi, na verdade, ele simboliza que Deus nos levará para as águas tranquilas do nosso retorno espiritual a uma nova vida. Daí porque ele diz assim, ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, nada temerei, porque tu estarás comigo. Ou seja, ainda que eu morra, eu nada temerei, porque ele diz em vários salmos que louva a Deus. Eu te louvo, meu Deus, porque tu coloca minha alma no Sheol e de lá tu a retiras. Então, Davi já tinha plena convicção e certeza de que a vida não termina com a morte. E que nem que a alma fica para sempre numa região profunda que não sairá mais de lá. Mas ele diz em vários salmos, no 16, no 19, no 23, no 71, ele fala em vários salmos desses que ele louva a Deus porque Deus não deixará a alma dele permanecer no Sheol. Lá tu a colocas e de lá tu retiras. Para quê? Para uma nova existência, para um novo recomeço. Daí porque os salmos de Davi, grande maioria, são salmos reencarnacionistas. E ele aí, mais adiante, ele diz assim, ungirás minha cabeça, minha taça transborda. Preparas
à mesa na presença dos meus provocadores. É como se ele visse ali, ele tivesse uma visão profética do que ele iria viver no futuro. Que na verdade, preparas um banquete, ele foi realmente eleito depois rei de Israel, na presença dos meus provocadores, unges minha cabeça, meu cálice transborda. Ora, a unção da cabeça é a simbologia de que Deus o colocaria ou faria ser, na verdade, um ungido, que ungido é o escolhido de Deus. Então, ungirás minha cabeça, minha taça transborda. Então, ele vê que taça? A taça do vinho, da comemoração, da festa da sua posse como rei de Israel. Então, veja quanto esse salmo, independente das colocações que nós já fizemos históricas, de confiança, como ele é profético. Davi prevê a festa que seria feita após a sua eleição como rei de Israel. Ele vê Deus ungindo como rei e a taça da comemoração transbordando na festa de sua posse como rei de Israel. Então, todos os verbos, como eu já coloquei, estão no futuro. E ele tem uma frase nesse salmo que ele diz assim: certamente que bondade, quer dizer, assim, certamente, tove, que é bom, coisa boa, bondade, hesed, e justiça, e benevolência, e misericórdia. Porque esta palavra hesed, Davi usou muito nesse salmo, até no Salmo 136 ele usa isso 26 vezes. Rodu Adonai que tove, agradecei ou louvai a Deus, porque ele é bom. Leolam Hesed, ou seja, para sempre ele é misericordioso. Sua misericórdia é para sempre. Então aqui ele já diz, certamente Artov Hesed, certamente que bondade e justiça e benevolência e defune, ou seja, me seguirão ou estarão comigo, kol imei hayai, todos os dias das minhas vidas. E aí nós vamos comentar isso no próximo, na sequência do nosso programa, após o pequeno intervalo. Até já!